Ele já cantou que existe nessa terra um equilíbrio natural entre luz e sombra, entre o bem e o mal. E que para ser humano não precisa ser herói, basta ser humano como qualquer um de nós. O nosso convidado de hoje é superficial como um espinho. Ele é o Marcos Valadão Ridolfi. É o Nazi. Nazi, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu, a honra é minha, né? Tá mais uma vez um outro programa, um dos poucos que falta para eu não fazer na TV Cultura. TV Cultura que faz parte da minha história, da história do Ira, né? Acho que a primeira vez que eu fui numa rádio, Atílio, com um projeto, uma banda que eu tinha paralela ao Ira, chamada Voluntários da Pátria, foi na Rádio Cultura aqui, isso em 83. E assim, Fábrica do Som, Provocações, o programa do Sérgio Grossman, ou seja, a cultura, a história da cultura e da minha vida como cantor e do Ira se confundem na maior parte do tempo. Que legal, que legal. Nazi, você nasceu no bairro do Bexiga, coração cultural e gastronômico da cidade na época. E foi um garoto inquieto, tanto que até aos 4 anos de idade aí você até saiu de casa, sumiu. Como é que foi tua infância? Você já era rebelde? Ah, não tanto assim, mas se bem que eu morei, na minha adolescência no Bexiga, era bem barra pesada, assim, guerras de gangue e tudo, né? Mas eu tive uma infância muito feliz, cara, né? Eu sou de uma família italiana, calabresa, nasci na 13 de Maio, onde meus avós... Eu morava na 13 de Maio, meus avós, meus bisavós também moravam na 13 de Maio, onde tinha uma fábrica de móveis, entre a João Passalaco e a 13 de Maio. Poxa, eu pude jogar bola na 13 de Maio. Meu tio era ator, né? Da EAD, depois ele acabou por questões políticas largando, mas eu fui muito em coxia, né? Eu até acho que isso daqui me fez ter um pouquinho de visão cênica como cantor, sabe? Porque eu acompanhava os ensaios dele. Então, eu posso dizer que nessa época, né? Que a gente podia andar nas ruas, coisa que parece meio do século XIX, né? Agora, a sua família era ligada também à Cantina Capuano, que existiu durante mais de 100 anos, fechou agora, recentemente, Sim. né? E a família foi também uma das criadoras da Festa da Quiropita. Sim. Quer dizer, era uma família muito envolvida Muito com o bairro. envolvida, né? Hoje eu sou do culto de Orixá, né? Hoje não, há muito tempo, mais de década, né? Mas eu nasci num berço bem católico, né? Tinha novena na casa do meu bisavô, da Nossa Senhora do Carmo. A Festa da Quiropita, a minha família foi uma das que construiu essa festa hoje tão tradicional, né? E você falou do Didio Capuano, né? Ele foi o segundo marido da minha avó, Teresa Scarlato, né? Eu brincava, porque depois mudou de donos, né? Eu sentava lá e depois falava, olha, eu sou da família, aqui tem que ser de graça. Infelizmente fechou, ela então era a cantina mais antiga, né? Aberta em São Paulo, tinha quase 100 anos praticamente, né? Mas eu acho que, infelizmente, como eu falei agora há pouco, faz parte de um pouco dessa deteriorização que aconteceu no Bexiga, que devia chamar a atenção da nossa Secretaria de Cultura, e o nosso urbanismo, tudo, porque é um coração vital da história da cidade de São Paulo. Agora, Nazi, me diga uma coisa, é verdade que a sua relação com a música começou numa época que você teve hepatite, é isso? De certa forma, assim, eu tive hepatite quando era uma coisa muito séria, lá em 69, eu tinha 7 anos, né? E nessa época as pessoas não sabiam de jeito como pegar hepatite, eu fiquei... Era contagioso. Eu fiquei trancado no quarto, né? As pessoas não tinham contato, exceto a minha mãe, né? Fiquei lá, sei lá, uns 5 meses. E eu ganhei uma vitrolinha, né? Pequenininha. Aí com isso veio aqueles discos de historinha, naturais, né? E veio também os discos da Jovem Guarda, dos Beatles. Que idade, mais ou menos? 7 anos de idade. 7 anos. E foi aí que eu acho que nasceu um amor para mim eterno com um vinil, né? Não só com a música, né? Mas com o vinil, discos, né? Que hoje está renascendo, né? Não da forma que era antigamente, mas é uma relação física, não só musical, né? Com seus discos, né? Eu acho que isso que foi, eu fui me tornando na adolescência um cara, mesmo com um pouco dinheiro, encostava a cabeça do meu avô depois do almoço, né? Era tradicional, era o neto mais velho, me dava um trocadinho assim, e eu era rato de sebo, né? Onde você compra discos usados, né?
Ia muito na Galeria do Rock. Galeria do Rock, né? Que existe até hoje, a Barato Safins, o Abop, e outras lojas que tinham, né? Hoje, a Galeria do Rock é uma atração turística em São Paulo, né? E ela foi também um berço de eu formar a minha identidade musical, né? Foi aí que você começou a cantar, mas não profissionalmente. Mas já passava pela sua cabeça ser cantor, Nazi? Olha, Cris, sinceramente não, né? Eu lembro que numa das conversas que eu tive com o Sganzella, que eu tive o prazer de ter uma amizade, até ter um projeto com ele na época. Rogério Sganzella, o Rogério Sganzella. Teve um disco do Ira que a gente usou áudios do Bandido da Luz Vermelha, né? E nós chegamos a fazer um clipe, que hoje está você encontra no YouTube, mas na verdade ficou numa gaveta até a Inês tirar, porque a Warner na época não quis comprar. Né? Mas voltando, né? E o Sganzella falou assim: todo italiano ou descendente de italiano, falou que o Truffaut falava isso, que todo italiano ou descendente de italiano tem o dom nato para o canto ou para o teatro. Agora, a família se muda para a Vila Mariana e aí você entra no Brasílio Machado. Sim. No famoso Colégio Estadual Brasílio Machado, né? Sim. E lá você era representante de classe, né? Você acredita? Você organizava as festas, fazia os campeonatos de futebol. Cara, foi lá que surgiu o seu apelido, né? Foi lá que surgiu. Z. Exatamente. Porque com eu era Z? muito briguento, cara. Porque, você tem uma ideia, na frente do Brasílio Machado tinha uma sede da FEBEM. Na porta do nosso colégio ficava uma turma dos repetentes que continuava ficando lá, usando a nossa quadra, mexendo com as nossas namoradas. Mas os caras já tinham saído da escola, mas continuavam... Continuavam lá, os margina, né? Os caras, né? E aí eu comecei, cara, a tomar as dores, né? Eu sou sangue calabrês, né? E aí, como na época passava aquele seriado muito popular no... Holocausto. O Holocausto, né? E que eu acho que foi a primeira coisa televisiva mesmo a mostrar os horrores do nazismo, né? E os caras me deram, infelizmente, esse apelido, né? Eu tentei mudar, no primeiro disco do Ira, eu estou como Marcos Valadão, né? E não deu certo, né? Não deu certo. Eu até brinco que eu falo que parece o nome de cantor de bolero, na verdade. Churrascaria, né? Churrascaria. E aí eu comecei a grifar só com S, porque não adiantava, eu ia nos lugares, nas rádios, só me chamavam de Nazi. Tive muitos problemas com isso, como eu escrevo já desde de 87 com S, né? Mas tinha um teatrinho lá, mal cuidado, etc e tal, que tinha espetáculos de dança e às vezes tinha espetáculos de música, que o Edgar tocava com a banda dele, né? E isso foi lá, nesse colegial, como eu falei para você, na Rua Afonso Celso, em frente ao Museu Lazar Segal, né? Poxa, lá é demais. Que praticamente surgiu o Ira, né? O Ira, na verdade, nasce lá a gênese do Ira, que eu em contato com o Edgar. Mas quando nós saímos, o Edgar vai prestar o exército e eu entro na Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo. Representante de classe é um cara eleito, não é não? Você sabe que antes eu estudei no Rodrigues Alves, que é um colégio também tradicional Ali perto, na Avenida Paulista, né? E, cara, eu sempre tive essa... Acho que alguns dizem que é carisma. Eu fui também lá presidente de centro cívico, essas coisas que tinha na época, né? E, na verdade, minhas pautas todas, imagina, eram péssimo, né? Ser representante, não de classe, de colégio, praticamente, né? Era quase como se eu fosse um ombudsman, com a diretoria, entendeu? E meu projeto, em vez de ser educacional, etc e tal, era só esporte, entendeu? Entendeu? E era na zona, no Brasílio Machado, nossa, a gente lá, o nosso centro cívico era um lugar que quem matava aula se escondia lá, entendeu? De cara tocando violão. Não foi uma atitude muito cívica minha na época, assim. Então, vamos ver o depoimento de uma pessoa que você conheceu lá e que conta um pouco dessa história toda? Ah, sim, vamos lá. Vamos lá. Tremendo de um cantor. Com vocês, Nazi! Bom, eu e o Nazi, primeiro a gente se conheceu em 1978, na porta do MASP, onde estava passando um documentário chamado O Punk na Terra do Tupiniquim. Eu fui numa sessão com um amigo meu e encontrei o Nazi e o Regis Tadeu entrando para a próxima sessão. Aí o Regis já tocava comigo, né? Ele tocava no Subúrbio, que é o meu primeiro trio, uma banda que eu tinha que era espetacular, eu adorava tocar no Subúrbio. E me apresentou o Nazi. E depois a gente viu na escola, a gente ficou amigo de colégio, né?
E alguns anos depois, o Nazi me encontrou na rua e me fez um convite para participar de um show que ia ter na PUC, com uma banda que se chamava Ira, que era ele, o Adilson, uns amigos nossos também, né? Uns amigos meus também. Eu chamei o Fábio Scatoni, que é um amigo meu do quartel, eu já conheci ele antes também, de adolescente, né? E esse foi o primeiro show do Ira, que foi em 81. E a partir daí a gente começou a andar muito juntos, eu e o Nazi, procurando músicos para formar a banda, né? Fazer teste com bateristas, com baixistas. E então era nosso papo, andar para cima e para baixo, trocando ideia, dando muita risada e fazendo teste com vários caras que depois ficaram nossos amigos. E a gente seguiu em frente. Até hoje estamos juntos. É isso aí. Tem uma coisa interessante nessa história. Eu e Edgar somos aquarianos, né? Temos diferença de... Eu sou uma semana mais velho que ele, né? Sou ambos de 62. Ele tem que te respeitar. Ah, é? Eu fico mais velho um pouco antes dele. E eu chamei, como ele disse, né? Encontrei num ponto de ônibus. Olha como as coisas são aleatórias. Quer dizer, o destino, eu acredito em destino, tá? Como uma divindade, entendeu? E... poderia ter sido outro cara. Eu encontrei no ponto de ônibus lá na Vila Mariana, né? Eu convidei para participar desse show na PUC. Na verdade, eu não tinha pretensão de continuar nada, a banda. A banda foi um barato da gente participar daquele evento. E depois, cada um foi para o seu lado. E, na verdade, o Edgar falou procurando músicos. Na verdade, é o Edgar que depois me busca na casa da minha namorada, lá na rua Jorge de Ibiriçá, na Vila Mariana, com um baterista já, que é o Vitor Leite, saudoso, né? Para falar, e aí, vamos continuar? Já estou com o baterista aqui. Né? Então, na verdade, assim como eu dei um passo para o Ira começar, o Edgar tem um passo para a gente efetivamente. Porque a partir daí, nós realmente entramos, vamos dizer assim, num semi-amadorismo, né? Procurando pequenos bares. E aí, de repente, estávamos aí no Lira Paulistana, aí estávamos no, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Fábrica do Som, entendeu? Então, essa nossa história, nós tivemos já separações, tivemos conflitos, tudo, mas eu acho que eu e o Edgar somos personalidades complementares, entendeu? E temos uma história que realmente estava escrita para acontecer e para continuar, né? E formar, assim, uma página importante do rock brasileiro. Agora, Irmãos de alma musical. Exato, por aí, né? Agora, me diga uma coisa. Estava lá tocando no subúrbio e tal, aí começou o Ira, não sei o quê, mas você trabalhava num banco. Não, que é uma coisa nada rock and roll. Mas era atendimento... Como é que ficava a sua cabeça? Pois era atendimento ao público, pelo menos, né? Já era assim, né? E, cara, e sabe como acabou? Um dia, depois desses primeiros shows do Ira na PUC, que teve briga, eu tomei Artane, desmaiei. A gente vai chegar nesse assunto. Cara, aí, já. caí de cara, eu cheguei com o olho roxo para atender o público. Nesse dia eu falei assim, não dá mais. Aí encerrei minhas atividades, entendeu? E fui procurar viver da música, né? Que era difícil. Pouco o banco, então? Não, cara. Durou pouco? Durou pouco, durou uns 6 meses. Agora, Nazi, no próximo bloco, nós vamos falar do oceanógrafo, agrônomo, zootécnico, veterinário ou historiador que você poderia ter sido. Tudo bem? Beleza. A gente volta já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa com Nazi. Bom, Nazi, você estava falando, né, que pensou em fazer oceanografia, zootecnia, veterinária, agronomia também. Agronomia, tá tudo junto no mesmo vestibular. Foi parar na história em um período aí da USP que você também já pensava em música, ou não? Sim. Como é que foi esse período? Então, até, Cris, para falar para os jovens que estão nos vendo, na verdade, é normal nessa fase da vida você não saber direito o que você quer. Mas eu acredito naquela coisa, né? Eu acredito em destino, né? Tanto que eu sou feito no culto de Fá, né? Que é o Deus da predestinação e da adivinhação. Eu acredito que está escrito. Você pode tomar estradas vicinais ao longo da sua vida, mas você uma hora caindo ali. vai cair lá. Numa época também que eu estava
muito mergulhado em política, né? Lendo muito sobre, entendeu? Lendo Marx, lendo Engels, tá, sabe? E isso acho que tudo me levou, até para o gênero de música que eu estava fazendo, que era música punk, uma música basicamente politizada, né? Tudo aquilo acho que foi um caminho. Isso foi simultâneo à criação do Ira. Então a gente resolveu que tinha que dar um up. E esse ponto de exclamação é uma coisa que deixa um pouco mais de arte pop no nosso som, saca? Nazi, agora vamos voltar um pouquinho, então, nessa apresentação, punk na PUC. Punk na PUC. Punk na PUC, PUC. meu. Dizem que você não estava nada bem nessa apresentação. O que aconteceu, hein? Cara, eu era tímido para subir e ser cantor, entendeu? Nunca pensei em ser cantor. Eu fui jogado para isso e acabei gostando, né? E o que eu fiz? Eu era, na época, cara, mesmo a gente era muito punk radical, né? A gente odiava drogas, né? Porque a gente achava isso meio de uma alienação hippie, etc e tal, né? Mas no dia que eu ia ter que cantar, aí eu fui lá, tomei uns rabos de galo, etc e tal. Aí eu lembro que alguém lá, um punk, chegou para mim e me deu uma bolinha, que depois eu fiquei sabendo que é um negócio chamado Artane, que eles dão Artane, que é um negócio que dá para quem tem problema psiquiátrico, entendeu? E eu, na hora que bateu isso, eu lembro que nesse show, você sabe que tinha uma rixa muito grande entre uma turma da Vila Carolina, que é na freguesia do Ó, de onde saíram as principais bandas conhecidas, né? Inocentes, Cólera, né? E a turma dos punks do ABC. Então, tinham uma briga, era tipo, que nem a torcida organizada, entendeu? Eu lembro que a gente estava nesse show, como veio uma notícia que os caras do ABC estavam vindo. Os caras, assim, a gente na PUC, tirando cadeira, fazendo barricada. Olha o clima do show. Olha só. E nessa hora bateu o Artane, entendeu? Neste momento. Nesse momento bateu o Artane com cachaça. Eu lembro que eu caí de cara, entendeu? Quando eu acordei, eu estava todo ensanguentado. E eu perguntei, o que está acontecendo? Os caras tiraram essa rua. Não, você bateu de frente com um caminhão te atropelou. Nossa. Cara, eu para te falar a verdade, eu tenho flashes muito pequenos desse show, entendeu? Que sabe lá... Olha, mais punk que aquele impossível, porque eu estava sangrando, me apoiando no microfone, entendeu? Ainda bem que eram 3 músicas só, entendeu? Mas eu, tipo, olha, graças a Deus não tinha celular para me filmar nessa época, entendeu? Então fica só a lenda. Ai, genial, genial. Nazi, naquele início dos anos 80, o rock, o punk rock, estavam ganhando força, né? Em São Paulo, no Brasil, no mundo, né? Surgiram muitos grupos novos, muitos espaços, tal. A gente fez uma matéria sobre essa origem do rock paulista. Que legal. Vamos lá. Cupido, vê se deixa em paz. O primeiro sucesso do rock brasileiro foi Estúpido Cupido, lançado em 1959 por Celi Campelo. Já cansei de tanto soluçar. Splish Splash fez o beijo que eu dei. Em 63, Roberto Carlos gravou Splish Splash e se transformou no artista mais popular do país. Só porque eu estava amando. Toma um banho de lua. Depois vieram as guitarras dos Mutantes, incorporadas aos arranjos de Rogério Duprá para a música Domingo no Parque, de Gilberto Gil. O sorvete, a rosa, oi José. A rosa e o sorvete, oi José. Não demoraria muito para que o rock brasileiro florescesse com força. Em São Paulo, bandas como Titãs, Ultraja Rigor e RPM dominaram as rádios e TVs a partir dos anos 80. Na mesma época, surgia o punk rock para subverter o estilo, com um som baseado em acordes simples e letras mais politizadas, de bandas como Inocentes, Árpia e Golpe de Estado. Quando é por dinheiro que a gente sofre. Entre os pioneiros, despontava o Ira, agitando multidões sob a voz e postura inconfundíveis do roqueiro nazi. Os meus amigos são de lá também. Ô, Nazi, a gente viu aí,
foram mencionadas várias bandas, Titãs, Golpe de Estado, Árpia, não sei o quê. Havia uma concorrência entre as bandas? Como é que era esse negócio? Bom, antes de responder isso daqui, eu vou colocar mais um adendo nesse início do rock nacional, que eu descobri há tempos atrás. É claro que Tony e Celi Campelo foram os primeiros, porque a Celi Campelo não gravou só Estúpido Cupido, gravou outras coisas, já numa linha pré-Jovem Guarda, né? Mas você sabe que o primeiro rock a ser gravado no Brasil é Calbi Peixoto? Calbi Peixoto. Calbi Peixoto com Rock em Copacabana. Rock, a versão do Bill Haley, né? Coisa, né? 55. Surpreendente, né? Surpreendente, é. Agora, competição, cara, não tinha. Eu acho que no começo, pelo contrário, né? Nós, Ira, Titãs, a gente se reunia, buscando novos espaços para tocar. Tanto que a gente encheu tanto o saco do Lira Paulistana, que era um reduto purista de uma nova MPB. Juntos, enchemos tanto o saco esqueci o nome do pessoal lá, que eles cederam para a gente um negócio que acabou virando um puta sucesso no Lira Paulistano, que era a Sessão Maldita, da meia-noite. É óbvio que depois que você faz sucesso, às vezes fica uma coisa, por exemplo, eu lembro, eu acho que até uma coisa natural disso, assim como a imprensa inglesa sempre estimulou uma rivalidade entre os Stones e os Beatles, na verdade, rivalidade que não existia nenhuma, né? Mas era aquela coisa, né? As revistas, eu lembro, na época, isso já na década de 80, quando já os primeiros discos de sucesso do Ira e dos Titãs, eles fomentavam uma rivalidade entre o Ira e os Titãs. Coisa que nunca... Eu era muito amigo do Marcelo Fromer, vivia na casa dele, entendeu? O Charles vai para os Titãs, o André, que era baterista dos Titãs, vem para o Ira, quer dizer. Mas tinha essa coisa que a imprensa ficava fazendo comparações, ou pegava tirava de contexto alguma declaração. O público acabava entrando, né? Que às vezes você tinha que chegar e falar, não tem nada a ver, mas que na verdade isso faz parte de show business. Da cultura pop, né? Agora, nessa fase do rock, os músicos, os cantores eram meio coringas, né? Tocava numa banda, tocava na outra, tocava ali, tocava, voltava, tal, não sei o quê. Agora, pintava grana nisso? Como é que era o negócio? Cara, pintava, a gente se virava nos 30, né? Por isso que tinha essa coisa. Eu cantava em duas bandas, no Ira e nos Voluntários da Pátria. Voluntários da Pátria foi uma banda que nasceu abrindo um show do Ira, né? Mas foi meu primeiro LP, né? O primeiro LP que eu gravei foi com Voluntários da Pátria. Mas como que você foi parar no Voluntários da Pátria? Porque eles estavam antes, prestes a gravar o primeiro disco deles, que foi o primeiro disco dependente dessa nova geração, pela Baratos Afins. E eles tiveram uma briga com o cantor, na época, que era o Guilherme Snardi, que depois formaria o Zero, né? Sim. E eles acabaram me chamando, eles achando que o meu estilo de cantor, né, estava mais, né? E era uma banda também muito politizada, os Voluntários da Pátria, né? E era uma banda que queria mais para um terreno do pós-punk, né? Eu acho que o Guilherme, ele tinha uma coisa mais new romantic, uma coisa mais pop, né? O Guilherme era chique. Exatamente. O cara acho que era estilista. Da Zumbi, né? Exato. Então não combinava muito com... Acabou batendo as diferenças e acabou entrando eu e o Gaspa, né? O Gaspa não era do Ira ainda. Depois aí eu levaria o Gaspa para o Ira, né? Mas naquela época era isso daí, era muito esse coletivo, hoje chama coletivo, né? Era um coletivo, assim, né? Primeiro LP do Voluntários da Pátria, primeira vez que você grava a sua voz em disco, não é isso? Exato, eu tinha saído, você sabe que eu sofri um acidente de carro sério, que eu não sei como eu sobrevivi, mas eu tive múltiplas fraturas no maxilar. Eu passei 50 dias com ferro assim no maxilar, assim, né? Nossa. Aí fiz assim. Você gravou assim? Mas você sabe que a voz ficou bonita, porque você sabe que... Você sabe que tem Tinha que usar o aquecimento de diafragma. voz. Exatamente, você tem que aprender a falar assim, né? Você sabe que tem aquecimento de voz, às vezes com rolha, tudo, né? Tem. E eu saí, eu tirei metade do aparelho, esse disco eu gravei com metade do aparelho na boca. Caramba. Olha isso. Tem um depoimento aí sobre esse primeiro disco. Oi, Nazi, tudo bem? Estou aqui com o Atílio na Baratos Afins, muito orgulho aqui de participar disso aí, entrar no teu programa aí, né? Então, cara, eu conheci o Voluntários da Pátria, eu fui em ensaios dele, né? Desde o comecinho, né? A gente ouvia muito falar, o cantor acho que era o Pepe Escobar, aí teve um período que era o Guilherme Snardi no vocal, que depois formou a banda Zero, né? E eu fui lá no ensaio, mas eu não sei se eu estava azedo ou o que era, não me bateu assim naquele primeiro momento, né? Mais tarde o Nazi entrou na banda e ficou com aquela cara mais de punk, né? Aquela participação dele tinha muito mais a ver com a minha onda, né? Que eu estava curtindo naquele momento. E eu acabei
pirando, né, com a coisa. Falei, pô, vamos engarrafar isso, né? Eles entraram no estúdio, fizeram uma gravação, aliás, no mesmo dia que gravaram o Smack ao vivo no Mosh, que era uma outra banda que tinha o Edgar, a Sandra Coutinho, o Pumps, né, e o Edgar, a Sandra Coutinho, o Pumps e o Thomas Papon, que era do Fellini, que também era do Voluntários da Pátria, né? E, pô, eu era assim, acho que não tinha outra gravadora, cara. A gente era o único alternativo que estava aí, o único selo independente que estava no momento. E eu curti muito, né? Eu gosto muito do Nazi, fiquei muito fã, adoraria ter gravado o primeiro álbum do Ira. E, pô, o que falar do Nazi, cara? A gente, quanto mais odeia, mais gosta. Não tem... O Nazi é o cara. Quanto mais odeia, mais gosta. Poxa, Baratos Afins foi muito importante, Atílio. Foi os primeiros discos, né, dessa geração que ele mesmo falou, né? É verdade, ele tem um desgosto, entre aspas, de não ter gravado o Ira. E é uma pena mesmo, porque o Ira ficou preso na Warner, né? Nós assinamos, como vários artistas, em 83, um contrato, que acabou sendo um contrato draconiano, porque ele não era obrigado a nos lançar, entendeu? A gente foi posto numa gaveta. A gente podia ter gravado um disco pela Baratos Afins numa fase muito importante do Ira, que foi diferente de tudo com essa fase pós-punk que eu te falei, né? Mas, você vê, até eu lembrei de uma coisa agora, o Pepe Escobar, o antigo crítico, né, ele foi cantor dos Voluntários. Por isso que esse cara, ele fez a maior campanha contra o Guilherme Snardi, o Guilherme Caio, e depois ele tentou fazer uma puta campanha contra eu também. O cara tá aqui, pariu, viu? Desculpa. Ele escreveu na Folha, né? Escreveu, deu muita repercussão. Ele foi denunciado pelo André Singer por copiar matérias de uma revista americana e assinar. Comigo também teve, com a turma toda. Deixa pra lá. Crítico que quer ser músico, sabe? Mas, Nazi, aí demorou um pouco, mas finalmente vocês chegaram a tocar nas rádios e na televisão. Olha só esse depoimento que a gente tem para você. Aqui do meio de um gelo nos Estados Unidos, quero mandar um abraço caloroso pro Nazi, um cara que eu admiro muito, sou fã, que a gente teve a oportunidade de fazer coisas juntos pela música brasileira, né? Eu com o Fábrica do Som e ele com o Ira, né? Maravilhoso, que compôs hinos que ressoam até hoje, né? Envelheço na Cidade, Pobre Paulista, isso não sai da cabeça, isso fez modificou gerações, né? Por aí. Eu só acho que o Nazi devia estar mais presente na vida da gente, cara, mais aparecendo mais, porque as posições, né, políticas, o jeito do Nazi ser, a gente está precisando de pessoas assim. E hoje, ainda mais acrescido da sabedoria, que eu espero que tenha chegado no Nazi com veemência, né? Então, um puta abraço pro Nazi e meus respeitos por toda a trajetória longa e de sucesso do coração. Abração! Pobre Paulista, pobre São Paulo, pobre Paulista. Vocês não tocam mais o Pobre Paulista, mas a gente toca. Pô, Tadeu, cara, que grande gênio, né? Agora, o Tadeu até me cobrou, está mais presente. Mas, Tadeu, meu amigo, se me chamarem, entendeu? Como é que o Persona está me chamando, eu virei e falarei. Mas, entendeu? Hoje que a gente vê, entendeu? Dos programas de auditório, tudo, é aquela maçaroca, entendeu? De músicas que tem um discurso todo de ostentação, sacou? De consumismo puro, entendeu? Às vezes de português paupérrimo, né? De mensagem chula. Então, você acha que eles têm interesse em me chamar para pessoas como eu, como Edgar Escandurra? Então a gente navega mais, viu, Tadeu? Mesmo ainda pelos canais mais alternativos, entendeu? Mas eu tô aberto aí, pô, volta aí, ô Tadeu, volta e faz um programa revolucionário de novo que eu estarei lá. É isso aí. E falando em televisão, vocês odiavam fazer programa de televisão quando tinha que fazer, quando tinha que rolar um playback. Verdade que vocês queriam fazer o ao vivo. Exato. E você tem várias passagens hilárias aí em programas de TV. Conta alguma pra gente, Nazi. Ah, cara, poxa, olha, por exemplo, eu quando ia, assim, nós fomos umas 2 vezes no Bolinha, né? Primeira vez o Bolinha, super assim, visual internacional. Na segunda que a gente foi, ele assim, esse é o Clube do Bolinha, tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo.
Aí o meu, sabe a sensação quando você é criança que você tem uma roupa que tá pinicando? Ah, que tá pinicando. Até o famoso dia que a gente foi todos os artistas obrigados a colocar gorrinho de Papai Noel. E a gente não por nenhum machismo besta, cara, eu te falo. Mas é que começou a virar uma coleira. A gente é assim, né? Poxa, todo mundo tem que colocar no banco? Todo mundo. A gente pode tirar no meio do programa? Não, não pode tirar. Aí a gente começou a juntar a Ira, Legião, Capital, tudo juntando. Ela falou assim, vamos dar uma posição aqui, porque, isso é desagradável, né? Ira de gorrinho. E pior, a gente estava dentro do do camarim, tinha uma televisão que passava a gravação. E a gente pegou uma hora que o Biafra estava gravando. O Biafra, que é super, né? Vamos dizer, brega popular pra caralho, né? Aí ele tá lá, uma hora ele tira, o Chacrinha para o programa e dá um esculacho nele, entendeu? Olha. A gente falou, não, eu não vou passar por isso, não. Aí o que aconteceu? Todo mundo na hora, aquela coisa, todo mundo se une, né? Não vamos, ou não, do nosso jeito, então ninguém entra. Aí no final, a assessoria de imprensa, só o Ira que chegou lá na porta, na boca, assim, para entrar. Eu lembro de uma velhinha, que tinha aquelas velhinhas que eram fãs do Chacrinha, e falou assim, ele tá tão velhinho, sabe? Tipo assim, coitado, faz esse favor para ele. Cara, a gente virou as costas e foi embora, entendeu? A gente ficou aí também mais 10 anos na Sibéria. Agora, Nazi, um dia, eu não sei por que cargas d'água, você estava lá na estação do metrô São Bento e encontrou esse rapper que mandou essa mensagem para você. Na 4-3 eu escrevi o meu nome numa cela. Queimei um camburão que desce na favela. Salve, salve a todos e a todas que estão nos assistindo agora. Eu quero agradecer a você, Nazi, todo o ensinamento, toda a força no início da minha carreira. Você produziu, juntamente com o André Jung, vocês produziram as 2 faixas do Hip Hop Cultura de Rua, que é Corpo Fechado e Homens da Lei. Depois do primeiro álbum, Pergunte a Quem Conhece. Depois do segundo álbum, Hip Hop na Veia, né? E ainda dividiu comigo as rimas da música Consciência, ao qual isso me deixou muito envaidecido, já que você é o Nazi do Grupo Ira, né, irmão? Famoso no Brasil inteiro. Foi na São Bento pessoalmente para me conhecer e a partir daquele momento nasceu essa nossa amizade. Muito obrigado, meu irmão, certo? Eu explico para todo mundo por aí que pega no meu pé, pô, Nazi, esse apelido. Eu falo, mas é Nazi com S, não confundam. Beleza? Vamos que vamos. O meu nome é Taíde. Agora, Nazi, o que especificamente te atraiu no rap? Olha, assim como a música eletrônica atraiu o Edgar, porque ele é um instrumentista e tem toda essa coisa instrumental, blá, 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 o rap, quem reina é a palavra, sabe? E como cantor isso me seduziu e essa é uma nova linguagem de você, não só o scratch, que é uma nova maneira de você fazer uma percussão, mas também as colagens que se faziam com discos antigos, com pedaços de músicas antigas. E aí, quando eu e o Escova, a gente fazia um show chamado A Festa My Baby, que a gente fazia shows, os primeiros shows do Lune, da Marisa Hort, e a primeira vez que o Escova e a Máfia, a primeira vez. E a gente foi chamar para essa festa, a gente discotecava, eu discotecava só a parte mais do rap, tinha uma fase do reggae, tinha o Theo Werneck também. A gente foi chamar, eu e o Escova fomos chamar os meninos lá do Largo São Bento, que já eram famosos por fazer a exibição deles, né? E lá, logo de cara, o Taíde já apareceu como líder, não só dentro da gangue dele de B-Boys, né? Que era Backspin, Backzane, né? Como no diálogo, ele chegou para mim e já falou, eu tenho um amigo meu aí, a gente tem uns rap aí, dá pra gente tocar na festa aí. Foi a primeira vez que eu produzi uma base para ele, né? Ele cantou, né, nesse evento, e desde a primeira vez, a Tiro Cris, que eu vi o Taíde subir no palco, lá já tive uma impressão dele incrível, né? Mas quando eu vi ele subir no palco, eu vi um brilho, assim, eu vi um carisma, que eu falei, esse cara vai muito em frente. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte do início da carreira desse artista, que hoje não só é um expoente, um pioneiro do rap nacional, mas é um ator, é um apresentador, né? Vocês já estiveram ele aqui na cultura, em todos os lugares. Ele é um artista completo. Eu só cobro ele, eu encho o saco dele, que eu falo assim, cara, ele dança pra caramba, ele dança tipo James Brown, cara, entendeu? E eu sempre enchi a paciência dele para falar assim, você tinha que fazer isso no seu show. Não, tô velho, não sei o quê. Ele é um artista completo. É um artista popular completo. Nazi,
Anos mais tarde, depois da formação do IRA, convivência forçada, divergências de opiniões, problemas empresariais, jurídicos, etc., a banda acaba se dissolvendo para a tristeza e decepção de milhares, milhões de fãs. Vamos falar disso no próximo bloco? Bora. Então, voltamos já já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa com o Nazi. Nazi, nos loucos anos 80, 90, a gente vai falar de um assunto delicado, mas é de conhecimento público. Você teve um longo processo aí de dependência química. Foi um fundo do poço mesmo, como você já definiu, né? Um inferno. Mas teve aí um momento que você falou, porque você superou. Teve algum momento que te deu aquele start de dizer, eu vou sair dessa? Tem, né? A gente fala assim, é o fundo de poço, né? Mas o fundo de poço é muito individual, né? Estou falando, todo mundo pode fazer mais, cavar mais, fazer mais prospecção. A minha chegou, né, no momento que minha carreira estava indo para o ralo, minha casa caindo aos pedaços, sem relacionamento, noiado, né? É aquela coisa, né? As pessoas são diferentes, mas as histórias são as mesmas, entendeu? Isso que você tapa na cara que você entende, que você toma, até com relação à amizade dentro da droga que não existe. Aí você tem outro tapa na cara, porque você vai ver depois quem é que vai na tua casa levar um refrigerante, levar uma pizza. E eu tive, né, a sorte de poder pedir ajuda e ter ajuda, né, antes de acontecer uma tragédia na minha vida, né? E, para mim, depois disso, toda a minha vida abriu muito, né? Você vê que eu, por ser cantor, aquela coisa, né? Eu sou a imagem da banda, né? Eu sou a voz da banda, né? Você vê que também durante a década de 90, que foi minha dependência, digo especificamente de cocaína, né? Hoje não fumo também mais maconha, né? Mas marca a decadência do IRA também. O IRA, né, fez um disco bom aqui ou lá, mas foi uma época sombria para a nossa carreira, em 90. Quando eu me trato em 97, você já vê, sai o que acontece. Em 97, o IRA grava um disco que ganhou o prêmio da PCA de melhor produção de rock. Um disco chamado Você Não Sabe Quem Eu Sou. Depois nós gravamos um disco chamado 99, Isso é o Amor, que ganhou um prêmio da PCA, nós ganhamos um prêmio da PCA de melhor artista popular, não é a melhor artista de rock. Então, para você ver qual a importância para um artista, ainda mais ele, se ele é um frontman, como é importante isso, a sanidade para vir aqui, ser pontual e dar uma entrevista, né, podendo ser articulado, entendeu? Tudo isso é fundamental, não é só... A gente tem um pouco dessa visão do artista, né, mais de rock, que ele tem que estar muito louco para fazer uma música, entendeu? Tem um folclore em cima disso, porra, né? Tá muito louco. É claro que muitas coisas a gente fez bacanas, uma época que até a nossa própria juventude a gente tinha linha para queimar, entendeu? Que pode ter sido regado a essas extravagâncias, vamos dizer. Mas depois de uma certa idade, se você... não dá, entendeu? E não pode uma coisa estar ligada com outra. Entendeu? O IRA fez grandes coisas, nós fizemos grandes coisas sem estar mergulhado em drogas. Agora, Nazi, a sua ligação com a religiosidade, desde a infância, né? Sim. Também te deu força, né, bicho? A gente preparou uma matéria aí, queria que você desse uma olhada para depois a gente comentar. Beleza. A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, resultante de uma mistura de referências africanas, indígenas, orientais e europeias, como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista. É uma religião monoteísta, centrada no Deus único Olorum, abaixo do qual estão os orixás como Oxalá, que representa a caridade, a sabedoria, e no sincretismo, a figura de Cristo. Oxóssi, orixá das matas e dos animais, Xangô, da justiça e do trovão, Iemanjá, rainha das águas salgadas, e Iansã, dos raios e tempestades. Na Umbanda, Nazi foi desenvolver a sua espiritualidade sob a proteção de 3 orixás,
Exu, mensageiro e dono das encruzilhadas, equivocadamente associado ao diabo. Ogum, associado à luta e ao trabalho. E Oxum, orixá feminina, associada à maternidade e ao amor. Talvez para amenizar o seu famoso espírito guerreiro. Muito axé ao nosso grande roqueiro Nazi. Você está completamente imerso na cultura iorubá hoje, né, Nazi? É. Aliás, foi bom, é você que narrou. Foi. É bom que você colocou uma coisa muito interessante que as pessoas não prestam atenção. Todas essas religiões de matriz africana, inclusive a que eu sou da tradição iorubá, no culto de Ifá. Depois eu vou explicar rapidamente qual a diferença para o candomblé e para a Umbanda. Exatamente, tem um Deus supremo também. Ela é monoteísta. Assim como a gente tem no catolicismo a relação com os santos, que vamos dizer que que foram seres iluminados, né, que intermediam o homem com Deus nos seus conflitos, nas seus problemas, vamos dizer assim. É a mesma coisa nas religiões de culto africano. Tem o Olorum, que tem vários nomes, Ilha do Mar, Olorum, cada um tem um certo significado, o Lofin, né? Eu fui me encontrar há 12 anos atrás com o Odudu, o Templo dos Orixás, que é de um nigeriano radicado há 30 anos no Brasil, que é o Babalorixá King, é professor também, né? Doutorado na USP em Sociologia. Então, apesar de ele ser, na minha opinião, uma das pessoas que entendem mais de orixá no mundo, é escritor também, tem alguns livros já lançados, né? Eu encontrei no ilê dele, nas palavras dele, né, um pragmatismo além da coisa só litúrgica, além da coisa só do, né? Porque também na minha religião tem muito que, eu acho que foi o Oswald de Andrade que falou, né, macumba paturista, né? Tem muito essa coisa, né, que passa para o folclore, né? E não é uma religião milenar, provavelmente mais antiga. Alguns dizem que o culto de orixá tem mais de 4.000 anos, né? E tanto que a gente procura tratar como uma filosofia mais do que uma religião. E o King foi uma pessoa importante. No momento que eu estava na guerra, e tudo isso, não é que fazendo a iniciação eu me torno um ser superior nem nada, mas cada orixá que eu me iniciei, principalmente os que são minha de frente, que é Exu e Ogum, todos eles vão me dar um axé que vai abençoar a minha transformação pessoal que cabe a mim, não a eles, né? Mas agora a gente tem mais umas palavras para você e é de uma outra performance sua. Dá uma olhada. Cá estou eu para falar de um goleiro, roqueiro, São Paulino e gastrônomo. Essa persona totalmente excelente que eu tive o prazer de conhecer há mais de 30 anos nos corredores da Rádio Rock e que depois ficou muito próxima no mundo da bola. Nazi, o Wolverine Valadão, o goleiro do antigo Rock Go da MTV, um cara que hoje dá dicas de comida e bebida na internet, continua militando como músico e cantor atuante importante na cena brasileira, foi meu companheiro de assuntos futebolísticos durante décadas. Aliás, Nazi foi o precursor do VAR na televisão brasileira, quando atuando no gol, no antigo Rock Go, tomou um gol que o juiz deu, eu gritei e todas as câmeras mostraram que não foi. Enfim, um camarada multifacetado, com um bom papo e que presta atenção, que acompanha, que entende, estuda, não sei se está praticando muito hoje em dia, mas que, enfim, foi um grande personagem da trajetória do futebol musical do Brasil e segue sendo um São Paulino fervoroso, exercendo a sua torcida. Muito legal estar aqui falando desse personagem importante para a história da música e importante também para a história do futebol. Valeu, Nazi! Ele sempre lembra disso. Pô, Bonfá, Bianchi, cara. Que programa legal que era o Rock Go, né? Que ideia sensacional e do jeito que eles conduziam, meu. Você sabe que tinha nessa época aí, tinha a garotada às vezes me conhecia mais como goleiro da MTV do que como cantor do Ira, cara. Elas nem conheciam a música do Ira e falavam, aí, Wolverine Valadão. Poxa, e para nós também, artistas, músicos, cara, como era bacana o Rock Go, porque era assim, né? Hoje eu não jogo uma bola, acho que eu não entro num
um society faz uns 10 anos, e a gente se preparava, levava a sério todo mundo, né? E é uma diversão, né? Porque ao mesmo tempo que você se expõe, fica uma coisa, eu penso assim, aqueles artistas que você vê em cima do palco, lá, assim, pá, aí você vê lá dando canelada, né? E nem aí, entendeu? Passando às vezes ridículo, né? Outra uma puta frango, entendeu? Eu acho uma ideia, cara, que eu não entendo, cara, são coisas que, né, que deveriam ser revividas, né? Porque, né, eu acho que foi o Pelé que falou isso daqui, que todo mundo, quando é jovem, ou ele quer ser jogador ou quer ser cantor. Né? Eu acho que tem isso no brasileiro, né? Todo brasileiro quer ser jogador ou quer ser cantor. Né? Nazi, uma multidão de fãs do bom e velho rock and roll ficou abandonada quando o Ira se dissolveu. Foi um balde de água fria. Para nós também, né, Tio? Nós também. Eu chorei no dia. Agora, hoje, olhando a distância, com a distância do tempo, como é que você analisa essa dissolução? O que aconteceu? Qual foi? Cara, foi todo mundo metendo os pés pelas mãos, inclusive eu, obviamente. Porque o que acontece, tentando resumir, entendeu? Que já não está dito. A nossa relação estava muito desgastada ao final do acústico, né? Sabe que o sucesso, né? Nossa, nós fizemos 250 shows em 1 ano e meio, né? E entrevista, tudo isso desgasta, a relação interpessoal, artística. Também tinha as carreiras solo, Santo Luís do Edgar, que às vezes ficavam frustradas por a gente não haver praticamente tempo algum. Tudo isso faz um caldeirão que a maior parte dos artistas, num grande sucesso, sucumbe. Né? Ao final da turnê do acústico, eu pedi, né, que nós tirássemos 1 ano de férias. Bom, aí vieram me convenceram, quem me convenceram? O empresário, o produtor da gravadora e até os próprios músicos da banda. Não, a gente tem que entregar mais um disco e fazer uma turnê, porque acabamos de sair de um sucesso, não vamos deixar isso esperar. Pô, eu falei, tá bom, mas depois, mais 1 ano, gravamos esse disco e aí entramos em férias, né? Não é acabar a banda. Aí, quando eu percebi que no final, estavam me colocando de novo, me empurrando com a barriga, entendeu? E eu fiquei muito puto, entendeu? E isso acabou derramando, né, o leite. E aí eu senti um movimento que estavam me enganando. E que foi? Eu saí para alguns veículos de imprensa falando que o Ira tirava férias. Eu quis tornar real, o que era uma coisa que eu já tive conversando até com o nosso backstage, entendeu? Até com os caras que trabalhavam com a gente. Entendeu? E uma coisa normal, bandas fazem isso, Stones fazem isso, entendeu? E quando eu soltei isso daqui em alguns órgãos de imprensa, alguns até tabloides, vieram com uma ira para cima de mim, entraram com um processo espúrio, né? Uma coisa absurda, né? Abjeta, né? Que é um processo de interdição, entendeu? Saca? Eu lembro do juiz, na primeira audiência, falando para mim, me fazendo as perguntas básicas, como é que era meu dia, se eu pagava minhas contas, se eu estava fazendo show. E o juiz virar para meu pai e falar assim, ô, seu Ayrton, interdição é uma coisa séria, meu. Não é assim, eu espero que vocês se entendam fora aqui desse tribunal, mas pelo amor de Deus. Mas tudo bem, já que eu tenho certeza que o juiz falou, tenho certeza que vocês vão recorrer, eu vou pedir um laudo completo de um psiquiatra da minha confiança. E eu tive que passar. Óbvio que, para decepção de alguns fãs, como eu falo, eu sou normal. Óbvio, apareceu no teste de Rorschach, apareceu que eu tenho muita ansiedade, que em psiquiatria significa agressividade, entendeu? Mas nenhuma novidade também. E a gente teve essa volta que vou falar um negócio para vocês. Também a gente nem estava imaginando essa volta. Começou tudo com um show beneficente, que vocês chegaram a mostrar uma cena aqui, que eu estou bem gordinho lá fazendo. Que é um show beneficente que eu liguei para o Edgar para me disponibilizar a fazer. Aquilo gerou aí um movimento, né? Aí veio como é que se diz? A Virada Cultural nos convidou para fazer um show de abertura. Cara, e a gente teve uma sequência de shows impressionantes, todos assim lotados, com público, muitas pessoas chorando, entendeu? Aí é bom para a gente também ter uma noção da relevância que a gente ainda tinha, entendeu? E da importância que a gente tinha na vida de tantas pessoas, né? Com certeza. Isso traz de maturidade mais responsabilidade com o que a gente faz. Hoje, eu e o Edgar, a gente não abre mão de sermos nós dois, né?
as mãos fortes que criam os caminhos do IRA. Se amanhã ou depois a gente resolver, porque tem que tirar férias, nós vamos chegar a essa conclusão, tirar férias e volta, entendeu? Fazer disco, como nós fizemos. Agora lançamos um disco aí, infelizmente lançado no meio da pandemia, mas acho que dos discos mais elogiados da nossa carreira. Isso batendo todos os outros, né? E inclusive que eu acho que tem uma identidade bastante com a nossa essência, sabe? Então isso é bacana, ver que você, depois de tudo isso, passou, você ainda tem tanta gente querendo e comprando ingressos nos nossos shows, e a gente ainda fazendo um disco, né, que fica entre os melhores lançamentos do ano, né? Tem mais um depoimento para você, e esse é um perigo, é um cara que sabe tudo da sua vida. Oxi. Terça-feira de madrugada eu estou terminando a autobiografia do São Marcos, ídolo palmeirense da seleção brasileira, quando me liga o Nazi. Eu falei, o que ele vai querer numa terça-feira, 3h30 da manhã? Eu fiquei meio com medo, não atendi. Horas depois, 8 da manhã, ele me liga. Maurão, você topa fazer minha bio, não precisou nem falar grafia. E ainda mais sendo do Nazi e do IRA, era uma convocação do baita trabalho feito pelo colega Alexandre Petillo, que eu só tive a honra e o trabalho final de empurrar para dentro para contar essa história maravilhosa de um grande roqueiro, de uma grande pessoa, muito rock and roll, muito punk rock, e tão legal e tão aberto que ele abriu o jogo mesmo. Eu já escrevi 22 livros, estou escrevendo outras 10 biografias e autobiografias e nunca tive a liberdade que o Nazi me deu para abrir o seu jogo. Eu até confesso que eu fiz o livro com a ajuda de advogados para ver quais dos crimes cometidos pelo Valadão já haviam prescritos ou não. E alguns que já haviam prescritos eu tenho uma segurada. E outros ele falou, pode botar, Minha Vida é um livro em branco. E livro em branco e impresso e expresso com grandes palavras, com grandes canções dele e de toda a banda. O Nazi já era um ídolo, que virou um amigo, que virou um colega e que eu tive a honra de biografar. E por isso que a obra dele, como ele, é tão verdadeira, porque ele fala com o coração. Nem todos que falam o que pensam, pensam no que falam. Mas mais do que falar o que pensa, o Nazi sente. E aí faz toda a diferença. É de Marubete, poxa. Então, eu nunca passou na minha cabeça fazer uma autobiografia. Ser biografado. Eu sou um pouco da opinião do Rui Castro, que ele fala que tem que esperar a pessoa morrer para fazer uma biografia, porque uma pessoa, enquanto ela está viva, ela é um livro aberto ainda, né? Muitas coisas podem acontecer, várias conclusões você pode ter. Antes do IRA dar aquela parada, aquela briga, já existia um material, como ele falou, do Alexandre Petillo, para uma biografia do IRA. Só que o Petillo estava enrolado, eu pensei no Mauro Betti, eu tive esse insight às 3 da manhã, obviamente depois de tomar alguns uísques, com certeza, né? Ou voltar de algum show e falar, daqui deixa eu deixar na mão do Mauro. E o que foi? Mauro, você já tem o material do Petillo, que era principalmente sobre a história do IRA, né? Vamos agora atrás disso, né? A partir do rompimento do IRA, né? E dei até, como ele falou, eu dei nome de vários desafetos meus, entendeu? Eu falei, não, vai procura, porque eu quero, porque biografia boa é assim. Biografia chapa branca não faz sucesso. Não tem a menor graça, né? E acabou dando muito destaque, foi capa da Folha, justamente por esse lado. Entendeu? Porque geralmente eu me expor sinceramente e também dar o contraponto para quem quer que fosse. Nazi, o último vídeo que a gente tem para te mostrar é de novos companheiros de pauleira. Olha só quem são, hein? E aí, Nazi, beleza? Estamos aqui para falar sobre você. Poxa, a gente se conheceu da melhor maneira possível, que é fazendo rock and roll e tendo uma figura tão legal, presente há tanto tempo, a discografia básica, né, de quem curte rock. É um modo father, né, que a gente sempre escutou e, poxa, de repente estamos compondo junto, gravando e lançando, fazendo shows na estrada. É muito especial mesmo. E já há 4 anos, né? Já 4, 5 anos por aí. 4, 5 anos e um show melhor que o outro. Muita história para contar na estrada. E é isso, Nazi, uma honra e um brinde a você, cara. Tu é o cara. Valeu, Nazi. Muito obrigado por tudo. Amém. Axé. Axé. Não vale a pena tentar.
vale a pena tentar me julgar. Boa essa, né? Então, esses garotos são muito... Eu falo para vocês, tudo na minha vida, eu acho que na vida as pessoas têm que pensar que são mais legais aquelas que acontecem despretensiosamente. Foi assim comigo no rap, eu não imaginava que aquilo ia virar o que virou o rap. Eu, com o início da minha carreira, meu trabalho de blues, agora o trabalho que é o meu novo capítulo solo, né? Nasce os spoilers, né? Que isso, a gente começou, eles chamam vários cantores, né? Dinho, Dedinho Ouro Preto, Sérgio Brito, eu sou um que eles convidam de vez em quando, então fazemos alguns shows juntos. E começou um trabalho de composição, e é um trabalho que está saindo agora que eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito de ser mais uma página do meu trabalho solo. Beleza, Nazi. Infelizmente o tempo acabou, né, Cris? Acabou. Como é que é? Porque é tarde, muito tarde, eu preciso ir embora. Obrigado, meus amigos. Mas foi uma honra. Poxa, Obrigada prazer, por a gente meu. poder participar dessa sua vida agitada aqui um pouquinho. Hoje Obrigada. nem tanto. Bom saber que hoje, Nazi, você sabe exatamente o que você é. Você dizia, você não sabe quem eu sou, agora você Exatamente. sabe quem você é. E também o que eu não sou, que é importante também. Também é importante. Obrigado, Nazi. Até uma Valeu, próxima. pessoal. Obrigado, Obrigada, Cultura. Nazi. E a gente volta no próximo domingo com Persona. Até lá e muito obrigado. Boa, Nazi. Beleza. Espero que tenha sido bom para você. Bom, Pra foi nós ótimo, ótimo. o tempo passou rapidinho. Passou rapidinho. Olha o que nós falamos, hein? Você falou, hein? Então... Que bom, não, mas foi ótimo. Não, Foi vocês são sensacionais, pontuaram bem, tudo. maravilhoso.